O que você sabe sobre robótica? A robótica é o assunto do momento. A ciência estuda as tecnologias associadas à criação e construção de robôs, que podem ser utilizados em diversas áreas, desde a produção industrial até atividades domésticas. Robôs e outros dispositivos vêm sendo utilizados para aumentar a produtividade das empresas. Aqui na Universidade Franciscana temos a equipe UFN Bots, vinculado ao Laboratório de Eletrônica e Desenvolvimento, LABED. O projeto integra os cursos de Ciência da Computação, Sistemas da Informação, Jogos Digitais e Engenharia Biomédica. Para nos ajudar a entender melhor o assunto, o programa Novas Fronteiras recebe o professor de Engenharia da Computação da Universidade Federal do Rio Grande, Rodrigo da Silva Guerra. Seja bem-vindo. Obrigado, Gabriela. Muito bom estar aqui. Tudo bom, professor Alessandro? É uma honra estar aqui com vocês conversando sobre robótica. Quem também participa deste bate-papo é o professor de Ciência da Computação aqui da UFN, Alessandro Mainardi de Oliveira. Seja bem-vindo. Obrigado, Gabriela. Olá, Rodrigo, tudo bem? Professor Rodrigo, o que é a robótica cognitiva? Então, Gabriela, esse é um termo que a gente usa às vezes. Os nomes vão e vêm e mudam de sentido às vezes, né? Mas a questão ali é o foco na aprendizagem, né? Quando a gente fala de um sistema inteligente ou de um robô inteligente, a gente tem um foco mais no resultado. E o interesse, quando a gente fala ali em robótica cognitiva, é ter um sistema capaz de se adaptar e aprender, e a gente focar em como esse aprendizado acontece e como tornar esse robô mais flexível, mais inteligente no sentido de conseguir se adaptar ao mundo, se adaptar às pessoas e entender o ambiente em volta dele. Professor Alessandro, onde a robótica vem sendo aplicada aqui na UFN? Bom, aqui na instituição, a robótica vem sendo aplicada nas mais diversas áreas, né? Ela começa desde as disciplinas curriculares, né? Nos cursos de ciência, sistemas, nas engenharias, na eletrônica, na inteligência artificial. Nós temos a robótica também nos cursos de extensão, por exemplo, os cursos de Arduino já começam ali o ensino da robótica. Nós temos um projeto de extensão também para os alunos das escolas de Santa Maria, onde a gente traz as crianças e os adolescentes para dentro da instituição para aprender um pouco sobre robótica. Dentro dos TFGs ou dos TCCs, também alguns alunos optam por trabalhar com isso, né? E ultimamente nós entramos, então, dentro dos campeonatos de robótica, né? Das lutas de robôs, né? Então, dá para se dizer que a instituição ela está muito forte nessa área da robótica. Aproveitando, professor Rodrigo, né? Há vários anos vocês têm experiência na criação desse sistema robótico, na participação desses campeonatos, das mais diversas modalidades, né? Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho mais como que é a experiência da criação desses robôs, das participações suas e dos alunos nos campeonatos pelo mundo afora. Então, a gente, na verdade, eu mesmo comecei minha carreira ali quando eu cursava meu doutorado no Japão. Eu já comecei minha carreira de competidor de competições de robótica, né? Isso lá em 2005. Então, já há alguns anos estou envolvido aí nesses eventos, e para mim é uma oportunidade muito importante para formação, formação do profissional, formação de habilidades interpessoais, a gente chama às vezes de soft skills em inglês, né? Para criar um profissional, formar um estudante que está aprendendo, né? Ele se formar uma pessoa competente, uma pessoa completa capaz, né? De conduzir projetos complexos em time, com a pressão do tempo, pressão por resultados e também se relacionando com outras equipes com as quais a gente compete, sim, mas ao mesmo tempo que a gente está competindo, a gente está colaborando e entendendo que, às vezes, uma universidade
que a gente acha que é muito melhor que nós, né? Uma universidade, sei lá, do Japão, uma universidade da Alemanha, pode estar enfrentando problemas muito parecidos e, no fim das contas, hoje em dia, o conhecimento está tão disseminado, né? Com a internet a gente consegue acesso às mesmos algoritmos, as mesmas técnicas, né? Então, tudo isso tem a ver com competição para mim. Então, aquela coisa de tu, assim, um artigo científico, né? E nós nas universidades federais, principalmente, a gente tem muito forte a pesquisa, né? Mas é fácil a gente esquecer que o artigo científico ele é ele é um retrato ali de um experimento. Tu pode tentar muitas vezes, tu pode pegar, escolher ali o melhor momento de mostrar um resultado, tu pode ter um tempo de preparo para o experimento de horas, né? E, a competição ela é onde a gente põe a prova técnica para uma coisa mais próxima de uma engenharia mesmo, né? A gente não está falando mais tanto de ciência, mas uma ciência ligada à engenharia, uma ciência mais aplicada. Professor Rodrigo, a robótica e a inteligência artificial já são presentes em nossas rotinas, em coisas que às vezes a gente nem percebe. Como esses avanços vão continuar impactando o nosso futuro? Toda vez que a gente fala de futuro, é difícil prever, né? Eu acho que é quase certo que a gente erra, né? Mas, assim, o que eu posso falar do que existe e tentar especular um pouco de como se desdobra, a gente viu aí dos últimos anos para cá um avanço muito forte dos sistemas conexionistas, né? Sistemas baseados em redes neurais, que a gente chama de deep learning, diferentes técnicas aí de aprendizagem de máquina usando neurônios artificiais. E o negócio avançou muito forte desde 2000, vamos colocar aí 2011 mais ou menos, né? Onde surgiu a primeira rede neural profunda mais famosa, que era a LexNet, um sistema de visão computacional. Houve avanços em áreas bem surpreendentes, como, por exemplo, aprendizagem por reforço, né? Então, a gente começou a ver os computadores aprendendo sem um exemplo claro, mas só com um joinha, assim, muito bem, isso aqui foi bom, isso aqui não foi tão bom. E assim, com esse like e dislike, vamos dizer assim, né? Esses joinhas aí, as máquinas descobriram formas de solucionar problemas por conta própria, sem exemplos, em áreas das mais diversas. Começou a surpreender quando os computadores estavam jogando jogos de Atari, com habilidades sobre-humanas, só olhando o pixel na tela, né? Pela primeira vez, não estavam tendo acesso à informação interna do jogo, né? Depois começaram a jogar jogos mais complexos, teve o Go, né? Foi notícia no mundo inteiro. Depois, jogos de estratégia como Dota, jogos desses bem famosos, que o pessoal faz campeonatos em torno, né, desses jogos complexos, super complexos, jogos que formam times e equipes. E a coisa se desdobrou de forma que a mesma tecnologia começou a ser aplicada para problemas de dobra de proteínas, né? Vocês sabem, né? Nosso organismo ele é feito de pequenas máquinas que são as proteínas, né? As proteínas, elas dependendo da cadeia que a gente tem de moléculas, elas se dobram e formam pequenos engenhos, pequenas máquinas que fazem todo tipo de serviço nas nossas células. Então, entender como uma cadeia de moléculas se dobra e vai se dobrando, se transforma sei lá, numa tesoura, num alicate, numa ferramenta aí, nessa analogia que eu faço, né? É super importante. E a coisa foi avançando de forma a chegar mais recentemente, o que está na boca do povo hoje em dia, né? A IA generativa. A gente hoje gera imagens de forma espetacular, gera texto também. Com o ChatGPT a gente consegue resolver problemas reais aí. Eu sei que gera muita discussão, positiva e negativa, e preocupação, inclusive, mas o fato é que está aí e faz parte da nossa realidade já, né? Bom, Rodrigo, eu concordo com o que você disse, né? É muito bom a gente enxergar, né, essa evolução quando nós trabalhamos nessa área, né, de desenvolvimento de novas tecnologias. Aqui na UFN não é diferente, né? Eu tenho um projeto que eu trabalho com a parte de automação residencial, onde nós começamos bem simples, né? Somente abrindo e fechando portas e acionando luzes numa maquete. A gente foi evoluindo
inseriu comando de voz, hoje já é uma tecnologia bem consolidada. Dentro dessa parte de automação, nós colocamos, então, a parte de animação, né, de cenários, pensando em filmes, como é que eu vou colocar a iluminação, parte de estudo. Também nós pensamos também em criar perfis para cada pessoa. Por exemplo, o Rodrigo acorda às 6 da manhã, vai correr na praia, né? Então todo dia o despertador dele acorda desperta às 6, e aí já começa a pensar em ações que ele faz durante todo o dia, né? Por exemplo, a cafeteira dele já começa a ligar, então quando ele acorda o cafezinho já está pronto, preparado. Fazer ações, né, pensando em facilitar a vida do usuário, né? Então, nós que trabalhamos nessa parte de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias, é muito bom ver, né, essas tecnologias sendo criadas, ajudando a transformar a vida das pessoas, né? Por exemplo, o carro autônomo, hoje já é uma realidade, né? Aqui ainda não é bem forte isso, né? Mas a gente está vendo essas tecnologias sendo criadas, para nós é muito satisfatório, né? E perceber que o que nós fizemos no dia a dia, né? Nós fizemos como uma brincadeira, que eu costumo falar, né? Que a gente vem aqui para brincar com automação, brincar com robótica, e a gente consegue transformar o mundo e levar coisas melhores para as pessoas. Rodrigo, aproveitando aí, né? Já que você falou aí de robótica cognitiva, ah, que os robôs, então, eles estão cada vez mais parecidos com os seres humanos, né? Fazendo coisas complexas. Me diz aí, né? Está numa uma instituição federal, por que que tu vê que esse estudo é tão importante, né? E como tu vê a previsão para o futuro dessa robótica cognitiva? Pois é, né, Alessandro, a gente pesquisa, estuda esses temas e às vezes se vê perguntando por quê, qual é a importância disso. E talvez, por vezes, eu me pergunto a mim mesmo se não é um pouco de uma paixão infantil, quase uma coisa de um sonho de criança que a gente fica inventando desculpas daí, né? Mas tem sim razão, tem uma razão de estudar esses temas, tá? Além da questão de que a gente gostaria de tocar o mundo, né? Gostaria de que as máquinas pudessem nos ajudar fazendo coisas por nós, né? Tem uma questão mais profunda ali, que é entender a nossa própria natureza, né? A natureza dos seres inteligentes, da própria cognição e da inteligência e da consciência, vamos chamar assim. Quando a gente estuda isso em máquinas, essa é uma forma da gente tentar experimentar e testar teorias como a gente não pode nem deve fazer, né, com animais e humanos, e tentar, de alguma forma, né, desvendar alguns mistérios aí que a gente tem sobre esses temas de cognição, de inteligência inclusive, né, poder responder melhor o que é ser um ser humano, né? E o que nos faz diferente das máquinas também, né? Porque se vocês forem ver bem, né, essa definição ela vai mudando. A gente parece que tem uma ideia e conforme os tempos mudam e a gente automatiza e coloca em máquinas certas competências, a gente começa a mudar a nossa ideia do que é ser ser humano, né? Porque a gente vê que coisas que a gente colocava como um pedestal, né? Talvez quando minha avó estudava, memorização fosse super importante. Hoje a gente não considera a memorização tão importante. A gente tem pesquisa na internet em uma fração de segundos, né? A gente responde qualquer pergunta, né? Agora esses sistemas de IA generativa já colocam também é, é, competências de produção de fala, interpretação de linguagem, né? E a gente vai buscando ali, né? Onde é que está o ser humano, o que somos nós, o que é a máquina, né? E também de uma forma muito prática, né, Alessandro, a gente quer tentar construir esse futuro. Tu falou muito ali, né, da gente tentar visualizar, mas eu acho que visualizar também é pintar ele, né? A gente está, nós como engenheiros ou como professores e como pesquisadores, a gente, de certa forma, a gente está construindo ele, né? Então, essa reflexão profunda é super importante, porque
Eu não acho, eu sou uma pessoa que não acha que as coisas dão certo por acaso, né? A gente precisa um planejamento, a gente precisa dar um passo para trás e ter uma visão mais ampla do impacto dessas tecnologias e de um avanço estratégico, né? Se respeitando as pessoas e tentando produzir um bem para a sociedade, né? Por mais que uma tecnologia seja neutra, e eu, claro que eu concordo, a gente coloca a intenção, né, na ferramenta, a gente tem uma ferramenta, o martelo pode ser uma arma ou pode ser uma ferramenta, né? Então, mas ainda assim, né, certos usos e certas aplicações, a gente tem que ter um certo cuidado, a gente tem que tentar passar para os nossos estudantes também, que vão ser líderes nesses temas, né, essa visão de que é importante ter responsabilidade no desenvolvimento de novas tecnologias, né. Eu não acho que vai ser fácil os próximos anos para todo mundo. A gente fala aqui de um tema que permeia nosso imaginário, a gente olha com muito otimismo como pesquisadores da área, né? Mas, assim, muitas profissões vão ser impactadas de forma muito forte, de forma muito rápida. De forma que certas pessoas cujo emprego, cuja vida, né, o sentido da vida, porque a gente coloca muito emprego, a gente vem de uma geração, a gente está mudando isso talvez, né, mas a gente vem de uma geração onde o emprego, ele define até a dignidade, onde tu chamar alguém de vagabundo é um xingamento, né. E a gente está construindo uma sociedade, por que não? Eu acho que é bacana se a gente puder ter uma utopia no futuro onde a gente não precisa trabalhar, a gente consegue ter as máquinas fazendo tudo para nós, a gente só faz as coisas boas, né? As coisas que nos dão prazer. Tomara que a gente não automatize isso, né? Isso é muito lindo, mas assim, e a sociedade está preparada? Os nossos políticos, eles têm essa visão, né? Como é que a gente chega nessa sociedade? Não é só pensando no próximo transistor, no próximo algoritmo, no próximo robozinho. A gente tem que dar um passo para trás e olhar a tecnologia como um todo e como formadores tentar entender também como isso entra no contexto de um Brasil, né? Um Brasil que está comprando tecnologia para automação de outros países, né? E a gente talvez tire emprego de um brasileiro ou de vários brasileiros para pagar royalties ou ter uma propriedade intelectual de um país de primeiro mundo, que é o dono daquela tecnologia, né? Então a formação é muito importante nisso, para a gente manter a soberania, o Brasil ser um país soberano no futuro, né? Um país que não seja uma colônia novamente, uma colônia das tecnologias, né? A gente tem que formar empreendedores, pessoas de pensamento crítico, líderes e pessoas que dominem ou que entendam ou que tenham interesse nessas tecnologias para a gente conseguir manter nossa independência e ser donos do próprio nariz, vamos dizer assim, né? Professor Alessandro, como o senhor tinha comentado anteriormente, esse ano a UFN teve sua primeira equipe participando de uma batalha de robôs, que foi um marco muito importante para a instituição. Como foi essa experiência tanto para o senhor como para os alunos? Foi uma experiência incrível, né? Participar de um evento dessa magnitude, né? O evento foi o RoboCore Experience, né? Que é o maior evento de robótica e luta de robôs da América Latina. Ele foi feito junto com o Campus Party em São Paulo, né? Então foi uma feira e um evento que trouxe muito conhecimento para nós, muita troca de experiências, assim como o Rodrigo comentou, né? Dentro desses eventos, além da batalha, né? Que normalmente tem, né? Mas o vencer não é o principal, né? O principal é estar lá, vendo os alunos interagir com outras instituições, pesquisadores de outras instituições. Era um evento que tinha 6 países diferentes, né? Então foi muito bonito ver os alunos interagindo, inclusive falando inglês com outras equipes, né? Então, para mim, foi muito gratificante, né? E com certeza é pequeno passo que a instituição deu, né? Mas que colherá muitos frutos e com certeza novos eventos dessa magnitude virão pela frente.
essa resolver problema, né? Resolver problema lá na hora e ter que quebrar a cabeça. E são problemas bastante mecânicos, né? Bastante eletrônica e mecânica e mão na massa, assim, né? Obrigada, professores, pela participação de vocês. Obrigado, Gabriela, foi um prazer. É um assunto aqui que eu gosto muito, acabo falando bastante, né? Mas convidem sempre, é um prazer estar com vocês e umas saudades de Santa Maria. Eu fui professor aí na UFSM, né? E fiz alguns projetos, alguns eventos aí com o professor Alessandro também. Um abraço, professor Alessandro, obrigado por me incluir e até a próxima. Obrigado pelo convite, Gabriela. Obrigado, Rodrigo, por aceitar participar desse programa, né? Então, foi muito interessante, né? E revê-lo novamente e conversar é sempre uma honra. Obrigada pela companhia de vocês. Para rever esse programa, você pode acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/UFNTV. Tchau!